Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadores defenderam a autonomia do Legislativo frente ao Judiciário, que determinou a instalação de uma comissão especial de inquérito sobre creches. A dívida entre o SAAI e a Sabesp também foi alvo de protestos na reunião dos parlamentares. E veja os projetos de lei que receberam pareceres das comissões de Finanças, Educação e Saúde, agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou 11 projetos de lei na reunião da última quinta-feira. 5 receberam parecer favorável. Os outros 6 vão passar por nova análise antes dos parlamentares decidirem sua posição. Um desses projetos, apresentado pela própria mesa da Câmara, institui as sessões itinerantes na cidade. O presidente da comissão, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, disse que a iniciativa é louvável, mas é preciso avaliar o impacto orçamentário e de funcionários que uma sessão dessas vai demandar. Nós trabalhamos com um orçamento enxuto, né? A Câmara, a gente vê as dificuldades, os próprios questionamentos da falta de recurso, a falta de repasse, a inadimplência de um lado e a inadimplência do outro. Quando há, entendeu, uma proposta itinerante, que é louvável, inclusive, a apresentação do projeto, mas nós temos que, acima de tudo, o louvável, nós temos que ser realista, né, e justo. O que nós estamos pedindo? Porque o projeto veio, mas ele não veio acompanhado das estruturas necessárias para que seja feita as sessões itinerantes. É importante? É importante, mas precisa apresentar quais são os equipamentos necessários para que seja feito essa transferência de sessões da Praça Getúlio Vargas para os demais cantos da cidade de Guarulhos, quais são os equipamentos necessários para isso, quais são os equipamentos humanos que nós vamos ter que locomover para que seja feita e para que a gente tenha noção do reflexo orçamentário que poderá, porque nós temos uma continuidade, nós temos continuidade de projeção de aumento, entendeu, da casa que foi aprovado por esta casa, é uma estrutura maior, então nós temos que analisar um todo. Por quê? Porque nós temos, junto à legislação sobre o duodécimo da Câmara, que ela permite em até 4,5%. As pessoas têm a visão de 4,5% é o duodécimo da Câmara. Não, em até 4,5%. Para isso precisa ter uma conversa, uma negociação junto ao governo para que a gente possa ter noção de quais serão os valores destinados à Câmara Municipal em até 4,5%. E qual é o valor já comprometido, né, que nós temos aqui, qual é a necessidade, porque eu estou escutando bastante sobre a necessidade da construção da nova sede da Câmara Municipal. Isso envolve um valor, ele não é pertinente em apenas um orçamento da Câmara Municipal para a construção e adaptação do prédio da sede própria da Câmara. Então nós precisamos ver um todo, quais são os valores e se está dentro do comportamento orçamentário. Isto é a obrigação nossa, como hoje se posicionando como técnico dentro da Comissão de Finanças e Orçamento e não politicamente, nós temos que ser, acima de tudo, responsáveis em relação a isso aí. Portanto, nós estamos encaminhando a mesa diretora para que nos apresente a estrutura necessária que irão comportar as sessões itinerantes para que a gente possa fazer um estudo aprimorado, entendeu, e emitir parecer. A Comissão de Educação reuniu-se na última quinta-feira para analisar 5 projetos de lei. 3 receberam parecer favorável e 2 ficaram com parecer contrário. Entre eles, o projeto de autoria da vereadora petista Dona Maria, que criaria a virada evangélica na cidade. O presidente da comissão, professor Rômulo Ornelas, do mesmo partido, explicou por que foi contrário à proposta. Eu tenho esse princípio de que o Estado é laico. O Estado ele não tem que interferir em religião e religião não tem que interferir no Estado. O Estado ele é independente, isso aí desde a Constituição de 1890, 91, que já separou o Estado da Igreja. Então, salvo aquelas manifestações que já faz parte da nossa cultura, a Igreja cuida das suas ações, o Estado cuida das suas ações.
Durante reunião da Comissão de Saúde, realizada dia 23, um projeto do vereador Guti do PV recebeu parecer favorável. O item regulamenta o funcionamento de food trucks, aqueles carros ou trailers que vendem comida nas ruas da cidade. Além desse projeto, os vereadores também discutiram a reclamação de uma munícipe sobre a falta de médicos no Jardim Álamo. Eu estive no local, na verdade, nesse mesmo dia eu aproveitei e fiz uma visita a algumas unidades de saúde daquela região. Eu fiz 5 unidades de saúde naquele mesmo dia. E lá na USF Álamo, que é o questionamento que teve da munícipe, que ela inclusive veio vir procurar um vereador da nossa cidade, ela teve procurando um vereador de Arujá, que é mais próximo da casa dela. Aí eu estive fiscalizando, vendo o que está acontecendo e realmente, aquela região, ali tem mais ou menos umas 4.700 pessoas. O programa da saúde da família, para cada 4.500 pessoas atendidas, tem que ter um programa da família. Por exemplo, tem que ter um médico generalista, tá entendendo? Uma equipe tem que ter um médico. E ele realmente ali tem um único médico generalista que se aposentou no final do ano passado. Então, realmente, desde o final do ano passado, aquela unidade não tem um médico generalista. O secretário, estive conversando com o secretário, cobrando para que realmente colocasse esse médico o mais rápido possível para aquela população, para aquela região, porque a pessoa entende que não tem médico, ele nem tem mais procura ali quase de outras atividades que tem ali, vacinações, tudo mais ali, não estão mais procurando a unidade. Então eu cobrei o secretário que por mais rápido possível possa ter o médico ali trabalhando. Em contraponto, até o secretário conseguir esse médico ali, ele colocou ali uma ginecologista para atender ali 2 vezes por semana e também um generalista, que é o médico que está faltando, tá? Que ele atende em sistema de plantão todos os sábados, durante 8 horas. Então, realmente foi confirmado que não tem um médico desde dezembro, porque se aposentou, e o secretário está tentando um outro médico para aquela unidade e até agora não conseguiu. No próximo bloco, acompanhe as discussões da sessão ordinária de quinta passada, em instantes. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Como funciona a sessão na Câmara Municipal de Guarulhos? As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas a partir das 2 da tarde, menos na Semana Santa e no recesso. De acordo com o regimento interno da Câmara, elas são divididas em 4 partes. Primeiro vem o pequeno expediente, que dura no máximo 30 minutos. É quando os vereadores falam de assuntos diversos. Em seguida, os cidadãos têm o direito de se manifestar na tribuna livre, que também tem no máximo 30 minutos. Para falar, é preciso procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. A terceira parte é o grande expediente. Os vereadores votam simbolicamente os requerimentos apresentados, como pedidos de informação, e decidem, por voto nominal, se os projetos de lei apresentados pelos seus colegas devem seguir para a tramitação, ou seja, se devem ser analisados pelas comissões técnicas da Casa. É o início de um processo que vai terminar dias depois, com a aprovação ou a rejeição dos projetos. O grande expediente dura no máximo 1 hora. Por fim, vem a ordem do dia, com duração de até 2 horas. É quando os parlamentares finalmente discutem o mérito dos projetos e decidem se eles vão virar leis.
Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Com 2h30 de duração, a sessão ordinária da última quinta-feira foi presidida pelo primeiro vice-presidente da Casa, vereador Laércio Sandes, do PMN. No pequeno expediente, o vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC, contou a apuração sobre a denúncia de falta de médicos no pronto atendimento Paraíso. Eu fiquei ali naquela unidade por mais ou menos 30 minutos. E nesses 30 minutos, ali entrou aproximadamente umas 30 pessoas pedindo socorro ali naquela unidade de saúde, naquele pronto atendimento. E depois que eu conversei com o secretário, eu liguei para o Dr. Paulo. O Dr. Paulo é o diretor responsável pelas 3 unidades de saúde que a Fundação ABC administra na nossa cidade. A Fundação ABC agora está substituindo a Santa Casa. E o responsável da Fundação ABC no município é o Dr. Paulo. Conversei com ele e perguntei o que estava acontecendo, que não tinha um médico ali trabalhando. O Dr. Paulo me disse que todos os médicos apresentaram um atestado médico. Eu pedi para o Dr. Paulo verificar o que realmente estava acontecendo, a veracidade desses atestados, porque é uma vergonha deixar o que acontecer o que estava acontecendo. E pedi para que o Dr. Paulo tomasse providências para que no dia seguinte, o mais rápido possível, estivesse voltando ao normal as atividades daquele pronto atendimento. E aí depois ele se comprometeu com o vereador que estaria tomando providência. No domingo eu confirmei e realmente os médicos voltaram a atender e normalizando aquela situação. Então eu gostaria de que o convênio aí que está sendo assinado entre a Fundação ABC e a Secretaria da Saúde tomasse alguns cuidados, porque ainda não foi, até sábado, quando eu conversei com ele, não tinha realmente assinado o convênio, o contrato com os médicos. A Fundação não tinha assinado o contrato com os médicos. Então, gostaria que isso, o mais rápido possível, fosse feito para que não volte mais a acontecer o que aconteceu, porque quem sofre é a nossa população. O vereador Novinho Brasil, do PTN, solicitou à Prefeitura a retirada de moradores de uma área de risco no Jardim Arapongas. E tem ali aproximadamente 75 famílias, numa região bem carente e uma região bem complicada, vereador Vitor da Farmácia. E o que me chamou a atenção é que ali do lado daquela comunidade tem aproximadamente 20 ou 30 tanques de armazenamento de combustível. E já fiz várias intervenções nessa tribuna, pedindo a atenção da Secretaria de Habitação, Assistência Social, Defesa Civil, agora juntamente com o Meio Ambiente, porque acredito que se faz mais do que urgente achar um lugar para a remoção daquelas famílias, porque são famílias em área de extremo risco. É ali do lado da Ponte da Trabalhadores, aonde tem ali armazenamento de combustível, aonde já ocorreu ali princípio de incêndio 2 vezes. E agora, vereadores, com aquele incêndio que nós assistimos lá em Cubatão, qual é a conclusão que eu chego? Se ocorrer um acidente daquele ali, naquela comunidade, não há tempo para ninguém retirar aquela comunidade. Mais uma vez eu faço aqui um apelo para a Secretaria de Habitação, que é a principal responsável por moradia, para o pessoal da Defesa Civil, juntamente com o Meio Ambiente, chame a CETESB, chame quem tem que chamar e dê um jeito imediatamente de retirar aquelas famílias dali. Porque muitas vezes se escuta falar nessa cidade, mas quem é responsável por esse tanque? O Estado, a Petrobras, a CETESB, mas quem é responsável pelas famílias da cidade somos nós. A Tribuna Livre contou com 2 oradores. Amadeu Barbosa reclamou da falta de pavimentação de ruas no Jardim Arujá. Nós ganhamos em 2009 o orçamento participativo
na qual eu participei 3 vezes desse orçamento participativo. Ganhamos em primeiro lugar. Inclusive a documentação está aqui nas minhas mãos, para qualquer um dos senhores ver. A rua Jaboatão, a rua També, a rua Cabo e a rua Timbaúba e o Manuel Cordeiro está intransitável. Então, um verdadeiro abandono pela administração aqui de Guarulhos, na qual nós temos o direito de pavimentação e não foi feito. O outro orador foi Maurício Siqueira, que já assumiu como vereador suplente do PDT. Ele anunciou a decisão de um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, obrigando a Câmara a instituir uma comissão especial de inquérito. O caso se refere a problemas com prestação de contas de creches conveniadas com a Prefeitura em 2008. Esses problemas foram relatados pelo secretário de Educação, Moacir de Souza, em uma audiência pública em 2011. O vereador Geraldo Celestino pediu a instalação de uma comissão especial de inquérito que fosse capaz de averiguar as denúncias relatadas pelo secretário, pelo professor Moacir. Assinaram o requerimento dessa SEI os vereadores Romildo Santos, Wagner Freitas, Guti, Dr. José Mário, Dr. Ricardo Rui, Geraldo Celestino, Dr. Eduardo Carneiro, Índio de Cumbica, Vitor da Farmácia, Alan Neto, Eduardo Soutur, Eduardo Camei e Heraldo Souza. O texto era bem claro e, de forma a não deixar nenhuma dúvida, para quem assinasse: requeiro, adota a mesa a constituição de uma comissão especial de inquérito, nos termos do artigo para fazer a investigação do que disse o secretário Moacir. Entretanto, no dia 9 de novembro, um memorando do então presidente, o vereador Eduardo Soutur, que também tinha assinado o requerimento, solicitava parecer do consultor jurídico sobre um possível impasse na instalação da comissão. Afinal, o artigo 27 da Lei Orgânica do município ainda dá conta de que, para se instalar a SEI, tem que se ter aprovação da maioria, aqui em plenário, em votação aqui no plenário. Só que essa decisão, já em 2008, na época do vereador Albertão, já havia caído por terra, porque a Justiça entende que o artigo 27 da Lei Orgânica do município é inconstitucional. Mas, não obstante a já declarada inconstitucionalidade, em 17 de novembro lá de 2008, 4 vereadores retiraram suas assinaturas do requerimento. E, ao retirarem as assinaturas, o vereador Alan Neto, Eduardo Soutur, Eduardo Camei e Heraldo Souza esperavam poder legitimar a negativa do presidente em instalar a comissão. E deu certo. Com base nessa informação, o requerimento foi arquivado. Mas o vereador Geraldo Celestino não ficou contente e entrou na Justiça e teve uma decisão favorável ao seu pedido de mandado de segurança, dizendo o seguinte: meritíssimo juiz Rafael Tocantins Maltês disse que a expressão maioria absoluta é inconstitucional e que, além disso, teve entendimento de que, ao obter as 13 assinaturas necessárias, configurou-se o quórum exigido e, mesmo com a retirada posterior, estava instalada assim a SEI, a comissão especial. Aí houve recurso, esse recurso foi para o Tribunal de Justiça e agora nós temos aqui a decisão em acórdão, registrado sob número 2015-76184, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 27, dizendo que o requerimento, que conta com 13 assinaturas, é válido, não precisa, portanto, passar pelo plenário e que deve, de uma vez por todas, ser instalada a comissão especial de investigação do que disse o senhor secretário de Educação, Moacir, em 2011, aqui nessa casa. O assunto gerou mal-estar entre os vereadores que defenderam a autonomia do Legislativo. Eu acabei de ouvir, os senhores e as senhoras também, uma decisão judicial, não é uma decisão desta casa, porque para o judiciário esta casa pouco importa, porque para o judiciário e para uma parte da população nós não temos competência. O povo elege quem não sabe legislar,
O povo elege quem não sabe falar. O povo elege, segundo o dito popular, elitizado, até quem não sabe ler. E aí eu escuto, nós ficamos pasmos, que tem uma decisão do judiciário para que esta casa cumpra. Não é para que esta casa debata, analise. E aí eu quero dizer com toda a propriedade: esta casa não tem obrigação nenhuma de cumprir, porque as coisas desta casa são discutidas nesta casa, porque esta casa é uma casa de homens trabalhadores e mulheres trabalhadoras, que foram eleitos e representam a sociedade naquilo que lhes é responsabilidade. Quem determina o que se faz nessa casa somos nós, vereadores. É assim que é. Desde o tempo da Revolução Francesa, quando lá se definiu que a tripartição dos poderes é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Mais atualmente, os mais jovens diria, vereador Mato Grosso, cada um no seu quadrado, né? Essa seria a expressão mais correta para o momento. Quer ser vereador, vai para o voto, ganha, e daí depois de 2017, 1º de janeiro de 2017, instala a SEI, se quiser, ou se puder. Agora, respeita o poder legislativo, que esse poder ele é autônomo, não é o judiciário que vai determinar o que a gente faz aqui, não. À época, eu era presidente da Comissão de Educação aqui nesta casa, em 2011, e participei de toda essa discussão com relação à parceria que era feita entre a Secretaria Municipal de Educação e todas as entidades conveniadas à época. Aliás, eu tinha conseguido aprovar nesta casa uma lei que regia essa parceria no que diz respeito à cooperação, à complementação do ensino público e gratuito com as entidades conveniadas, principalmente na área de creche. A lei é de 2010. E na época também questionei o secretário. Mas isso é tempo passado. Isto ocorreu em 2011, em outra legislatura, totalmente diferente da legislatura atual. Por isso que inferir que aquela decisão, aquela consulta de uma outra legislatura, ela pode ter validade para essa legislatura, eu acho que é uma inferência simplesmente mais de desejo e não de realidade, não de legalidade. Agora, considero também que é necessário que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre a tal harmonia entre os poderes. Quando se trata de matéria constitucional, nós temos ciência que cabe recurso até a última instância. Enquanto não for transitado e julgado, não é o cidadão comum que vai vir aqui impor a decisão de primeira e de segunda instância. Há controvérsia, há discussão, há recursos, lógico que há. Portanto, quando esta casa for notificada judicialmente depois de transitado, não tenha dúvida que terá que cumprir uma determinação judicial. Em instantes, veja mais sobre a sessão ordinária de número 20. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público.
Mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na sessão de quinta passada, durante a deliberação do requerimento que pede informações sobre a repactuação da dívida do SAAI com a Sabesp, o vereador tucano Romildo Santos criticou o alto valor da dívida e a gestão do setor. A dívida, vereador Panek, não é toda a dívida do SAI. É que o SAI deve só para a Sabesp, para um fornecedor, que é o maior fornecedor. Agora imagina quanto que o SAI deve para essa cidade, para os fornecedores. Deve ter muitos mais fornecedores. Então, 2 bilhões e 300 é mais do que 50% do que o município tem por ano para gastar, que é 4 bilhões e 400. Como que aconteceu, chegou nesse valor? É um absurdo, é um absurdo. Eu não consigo entender, porque o prefeito de Guarulhos, em 2001, no primeiro mandato do Eloy Pietá, e em 2002, quando ele foi eleito deputado estadual, com o apoio do Eloy, ele foi superintendente do SAI, virou deputado estadual. O lema dele era água, água é vida, água é vida. E agora a gente vê que a água do SAI está morta. É brincadeira. Se a Sabesp tivesse que realmente cancelar o fornecimento de água dessa cidade, iam dizer que o governador era irresponsável, que a Sabesp não tem responsabilidade. Agora, se fosse o contrário, eu queria ver como funcionaria. Está faltando gestão na superintendência do SAI. A vereadora professora Eneide, do PT, ressaltou que a dívida do SAI é antiga. Quando eu assumi a Secretaria de Educação em 2001, chegou uma primeira conta da Sabesp, na Secretaria de Educação então, que era mais de, naquela época, eu fiquei espantadíssima, porque eu nunca tinha visto uma conta tão alta, mas era coisas assim de 21 mil reais. Eu falei, mas a respeito do quê? Tinha 60 escolas na cidade. Eu falei, onde que está de onde vem isso daí? E aí fomos investigando. Pedimos para a auditoria interna, que a prefeitura desde 2001 tem auditoria interna de todas as contas, não é? E aí a gente foi verificar que existia uma crise enorme na cidade, e o Almeida foi o primeiro superintendente que nos trouxe essa história de toda a crise da época do SAAI. E, evidentemente, Soberana, Pimentas, tudo quanto é bairro na cidade, era pneu queimado todo dia porque não chegava o caminhão de água. Aí nós fomos descobrir que se referia, aquela conta da Secretaria de Educação em específico, se referia a inúmeros caminhões de água que tinham sido adquiridos há 10 anos atrás, para poder levar água para as escolas poderem funcionar. Eu não estou querendo dizer com isso que não haja responsabilidade de governantes atuais ou só do passado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tudo tem uma história. Então é por isso que eu sou favorável, sim, ao encaminhamento de solicitar essas informações deste requerimento que aqui foi colocado. Porque a gente vai ver que essa conta que nós estamos disputando na justiça para não pagar, porque não sabemos se é real, estamos disputando e perdemos na justiça,
se refere a mais de 20 anos de não pagamento de contas. No grande expediente foram deliberados 21 requerimentos. Já na ordem do dia, os 6 primeiros itens foram prejudicados por falta de parecer. Os parlamentares enviaram para a mesa do prefeito um projeto que cria o Disque Denúncia de Maus Tratos a Animais. O dispositivo é de autoria do doutor Alexandre Dentista, do PSDC. A Casa aprovou ainda outros 2 projetos em primeira discussão e votação. O Jornal da Câmara termina por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na quarta com mais uma edição inédita. Até lá!